Como vai? Boa tarde. Opa, boa tarde, como vai? Me ouve bem? Sim, agora te ouço bem. Então tá bom. Deixa eu perguntar, o senhor acompanhou a entrevista, recebeu informações acerca dessa coletiva do ex-presidente Lula? Chamou alguma atenção? Algo ficou faltando? O senhor esperava que, por exemplo, muitos daqueles que entendem que era o momento de um discurso apaziguador mas uma parcela apenas pensava dessa forma, que o presidente precisa necessariamente tocar em pontos que mostrem uma vontade de mostrar que houve erros no passado e que esses erros precisam ser corrigidos. Esse foi um ponto que não aconteceu. Outros, sim, foram colocados na pauta. O senhor entende que faltou algo que o ex-presidente Lula não explorou nessa entrevista coletiva? Olha, eu entendo que, de fato, ele não fez aquilo que às vezes se cobra do PT e dele próprio, que seria uma autocrítica, né, em relação ao desempenho ou a certas formas de atuação dos governos petistas. Isso não foi feito. Agora, por outro lado, o que houve foi um discurso bastante moderado do presidente, né, do ex-presidente, e sinalizando de maneira bastante clara para um amplo diálogo nacional, né? Ele falou que precisa conversar com os empresários, precisa conversar com os setores, ele até usou essa palavra, conservadores, estabelecer pontos em comum com esses setores, que isso é muito mais importante do que definir, eventualmente, candidaturas. Mesmo as críticas que ele fez, por exemplo, a setores da imprensa, que considera que lideram um tratamento injusto, um tratamento equivocado, algo assim, foram críticas, eu diria, no campo da crítica, não foram ataques. Acho que até vale a pena estabelecer essa diferença. Por exemplo, quando a gente considera a forma como muitas vezes o presidente Bolsonaro se refere aos jornalistas e aos órgãos de imprensa, que são muito mais ataques do que propriamente críticas. E eu diria que, desse ponto de vista, também foi um sinal de moderação. Ou seja, o ex-presidente, o que ele fez foi tentar recuperar, em boa medida, aquele Lula paz e amor, para usar a expressão conhecida e usada à época, de 2002, quando ele foi eleito presidente pela primeira vez. Acho que é essa sinalização. De certa forma, o que ele faz ao agir dessa maneira é também dizer o seguinte: olha, estavam procurando um candidato de centro, eu estou aqui. Isto é, o presidente pode, de alguma forma, se colocar nessa condição, claro, mesmo sendo um candidato de esquerda, a gente sabe que o PT é um partido de esquerda, o Lula é um homem de esquerda, mas que consegue se compor com o centro, como de fato é o que ocorre normalmente no Brasil quando há governos de coalizão. Então, eu entendo que foi esse diálogo na tentativa de estabelecer condições de se apresentar como o representante de um espectro mais amplo e, claro, né, nas contraposições várias que fez ao governo Bolsonaro, um pouco da civilização contra a barbárie. Professor Cláudio, um prazer tê-lo Pois aqui não. no Bandeirantes Acontece. Sônia Blota falando. Oi, Sônia. O senhor tocou num ponto muito importante, que foi essa composição com o centro, que essa é a grande... Se hoje foi dada a largada para a corrida eleitoral de 2022, embora o ex-presidente Lula não tenha negado, quando perguntado claramente se ele é candidato, falou que não, mas percorrer o Brasil e ouvir pessoas, eu acho que já está mais do que claro que ele é candidato e que, enfim, chacoalhou bem o cenário eleitoral. Aí, conversando agora com o senhor, conversei anteriormente com alguns especialistas, o que nós chegamos à conclusão é que o centro pode ser esmagado aí por essa polarização numa eventual corrida em 2022. E a questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: os partidos que não querem nem o PT e nem o Bolsonaro vão precisar se unir numa grande chapa, num grande outro partido para poder entrar nessa corrida? Eu acredito que sim, acho que você apontou bem, né? Deve haver uma polarização entre os dois. Acho que, de novo, faz sentido só a gente sempre distinguir o que se chama de polarização numa disputa política, que é o fato de haver dois antagonistas, dois polos, que não quer dizer que eles sejam polos extremados, né? Às vezes se equipara polo a extremo, e na política o polo é simplesmente quem está de um lado, quem está de outro de uma disputa. Democratas e republicanos nos Estados Unidos, por exemplo, só para pegar um exemplo clássico, ou PT e PSDB anos no Brasil. Agora, se a polarização for essa, uma polarização entre o PT à esquerda e o Bolsonaro na extrema-direita, então fica difícil realmente para quem tentar ocupar o lugar de centro. Inclusive por isso que eu apontei antes, porque houve essa sinalização do ex-presidente da República de que ele pretende se colocar como um candidato centrista, em boa medida. E aí, consequentemente, ao se colocar como candidato centrista, ele reduz o espaço para que outros o ocupem. O que pode acontecer?
os candidatos que, porventura, tentarem se colocar entre ambos, entre Bolsonaro e Lula, se colocarem talvez como candidatos de centro-direita ou de uma direita moderada, e aí tentar atrair o apoio de desafetos de Bolsonaro para si. Acho que, desse ponto de vista, o cenário é mais complicado até para Bolsonaro do que para Lula, como ele sinaliza para o centro. E os votos da esquerda ele tende a ter, claro que isso dificulta muito a vida, por exemplo, de uma candidatura como a de Ciro Gomes, que tentava entrar nesse espaço. Ele também obriga o centro a caminhar um pouquinho mais para a direita, se quiser ter candidato próprio, e buscar o espaço de Bolsonaro. Eu acho que essa é a dinâmica. A questão é que hoje esse nome ainda não está formado, né? A gente tem nomes sendo aí levantados, Dória, governador de São Paulo, que até, digamos, talvez tenha condições de desempenhar esse papel de um candidato mais à direita do que outros supostos candidatos do centro, como inclusive ele fez já na sua campanha a governador em 2018, né, se apresentava como Bolsodória, se misturou ao próprio Bolsonaro, né, ou eventualmente o Luciano Huck, mas me parece que esse é mais centrista propriamente, não está tão à direita quanto o Dória. Enfim, esses nomes ainda precisariam ser construídos, dizer a que vem, e aí, consequentemente, angariar um espaço. Então, eu acho que realmente, nesse cenário, a situação é difícil, a não ser que a gente tenha uma corrosão muito grande da popularidade de Bolsonaro e abre espaço para essa candidatura à direita de Lula, não de direita necessariamente, mas à direita do Lula, e aí sim, por estar à direita do Lula e tentar ocupar o espaço que o Bolsonaro antes ocupava, aí sim, mais à direita. Professor Cláudio Couto, o Brasil provavelmente não saberá, não só em 2022, mas talvez nunca, qual é a palavra final do judiciário a respeito das acusações feitas contra o Lula. Tudo indica uma postergação, uma grande possibilidade de prescrição, até pela idade dele, o prazo é reduzido pela metade para prescrição. Por outro lado, o Ciro Gomes deixou claro, inclusive aqui na Bandeirantes nesta semana, que vai atacar esses pontos, né? Ele que chegou a ser ministro do governo Lula e disse que a ele ninguém engana, e também já faz críticas pesadas ao que aconteceu na economia durante o governo Dilma Rousseff. O senhor falava até que o Lula deixou de mencionar, e parece que não vai fazer isso, os graves erros que ocorreram no governo Dilma. E, por outro Aliás, lado, ele sequer mencionou a Dilma, né? Sequer mencionou, é um ponto importante. Mencionou quando falou do que ele chama de derrubaram a Dilma para entregar o petróleo para os americanos e tal, aquela teoria, né, meio conturbada. Mas, com relação ao Bolsonaro, até pelo que a Sônia perguntou, muita gente diz que para ele é péssimo o Lula na concorrência. Outros acham que não, que é o cenário que ele acalenta, ele e Lula, o embate entre os dois, até porque aí aqueles que se decepcionaram com o Bolsonaro, se for contra o Lula, tendem a voltar no Bolsonaro, e os que se decepcionaram com o Lula, se for contra o Bolsonaro, tendem a votar no Lula. O senhor acredita que para o Bolsonaro, o Lula concorrendo é algo que ele vê como bom, como importante, como talvez capaz de aumentar suas chances de ir para um embate, é isso ou aquilo, no segundo turno, em 2022? Olha, Veja, Cláudio, acho que teoricamente sim, né? E eu digo teoricamente por quê? Porque dentro dessa lógica de bipolarização, para o Bolsonaro, quanto mais antagonista ele for o seu principal oponente, mais fortemente ele pode se colocar. A questão é, nós não estamos mais em 2018. Então, aquele cenário que se desenhou em 2018, em que o antipetismo era muito forte, acho que ainda é forte, mas talvez não tão forte quanto foi há 3 anos atrás. Com essa mudança de cenário, as coisas mudam. Além do que, o Bolsonaro naquele momento era um franco atirador, né? Ele era um candidato de oposição, que nunca tinha passado por governo, que não tinha exatamente um resultado a mostrar, um desempenho a mostrar. E hoje o que a gente tem é o Bolsonaro, presidente da República, que tem um governo a mostrar. Para usar uma velha expressão da política brasileira, virou vidraça, deixou de ser estilingue. E aí, consequentemente, passa a ser avaliado pela sua performance no governo, que pelo que as pesquisas têm mostrado, as pesquisas mais recentes, não vem sendo bem avaliada por um número crescente de brasileiros. Ainda há um número grande de brasileiros que avalia positivamente, a gente está falando de algo em torno de 25% a 30%, e isso não é pouco, isso é bastante, isso é inclusive suficiente para levar um candidato para o segundo turno, eu diria. Agora, é um número que vem caindo, né? Ele teve uma queda, recuperou
um pouquinho durante o período do auxílio emergencial de R$600, e agora voltou a cair de novo, e com o recrudescimento da pandemia, as novas pesquisas que vêm saindo têm mostrado uma piora até mais acelerada. Então, a gente precisa saber o seguinte, como é que Bolsonaro chega a 2022? Se ele chegar muito desgastado, aí a bipolarização é ótima para o Lula, porque se Bolsonaro se apresenta como anti-PT por excelência, e o anti-Lula por excelência, o inverso também é verdadeiro. O PT se apresenta como o mais antibolsonarista de todos os partidos, e o Lula como o mais antibolsonarista de todas as lideranças. E isso, claro, também lhe favorece. Então, eu acho que só dá para a gente saber exatamente quem vai ganhar com isso, considerando a maneira como o próprio governo vai ser avaliado daqui a 2 anos. E eu acho que esse é um processo ainda em curso. Se o desgaste continuar, é ruim para ele. E aí, claro, não é bom só para o Lula nesse sentido, pode ser bom para essa alternativa de centro. Se essa alternativa de centro, centro-direita ou direita moderada, porventura se apresentar competitivo e o Bolsonaro sofrendo desgaste, o risco que há é do Bolsonaro não ir para o segundo turno daqui a 2 anos. Da gente ter um segundo turno entre esse centro-direita, direita moderada de um lado e a esquerda representada pelo Lula de outro. Mas o senhor concorda que, neste momento, a tal candidatura de centro, que é um conceito meio simplista, tal, claro, não há ninguém com sinais de que vai decolar, pelo menos, até o final deste ano. O Dória, por exemplo, aparece nas pesquisas com 3%, 4%, concordo, quando muito 5% de intenção de voto. O Huck é um projeto que nem se sabe se vai, de fato, entrar em campo, né? Exato. Como disse um colega meu, a gente não sabe se ele vai para a campanha ou se ele vai para o Projac, né? Porque se for realmente substituir o Faustão é outra coisa, não é candidato. Então, eu acho que realmente o candidato de centro não existe, ele existe em tese também, ele existe como uma possibilidade, digamos, dentro dessa lógica do que é a competição eleitoral. E aí, evidentemente, há espaço para o crescimento de um candidato assim. Agora, haver espaço a ser ocupado, não quer dizer que ele será ocupado se a construção desse candidato não se viabilizar. Em relação ao Dória, desculpa, as circunstâncias, desculpa, professor, as circunstâncias podem fazer de Ciro Gomes esse candidato? Ele precisaria, digamos, primeiro, ir muito mais à direita do que está hoje, né? Como você falou, né, o centro é uma construção complicada, é mesmo, né, porque ele não é o que a gente define um pouco por negação, é quem não está mais à direita, quem não está mais à esquerda, está no meio do caminho entre essas duas coisas, às vezes combinando elementos dos dois, ou atenuando elementos dos dois, é isso, né, por isso que às vezes, digamos, a preposição aqui faz diferença, eu prefiro dizer candidato ao centro, né, que ele está ao centro dos outros que ali aparecem. O Ciro, de fato, está ao centro de Lula e de Bolsonaro nesse momento. Só que ele está muito mais perto do Lula, foi ministro do Lula, se compôs com ele em outros momentos. A gente sabe que existe uma aliança do PDT com o PT, por exemplo, no próprio Ceará. O PDT é um partido historicamente de centro-esquerda. Então, para ele fazer esse movimento, ele precisaria migrar muito para a direita para tentar se transformar nesse candidato. É impossível? Não, não é impossível. Ele pode fazer, depende da composição que tiver. A gente já viu aí um flerte entre o Ciro Gomes e o Rodrigo Maia, então é possível que uma aliança construída em torno desses dois nomes também se estruture, ou seja, há espaço efetivamente para algo assim. Agora, não é um movimento tão simples e mais, né? O maior inimigo do Ciro é ele mesmo. Porque, diferentemente do Bolsonaro, que se notabilizou por ser um político de discurso estridente, de declarações ultrajantes, é assim que ele se fez, por isso que os seus seguidores mais empedernidos o chamam de mito. O Ciro Gomes não ocupa esse espaço, ele não ocupa o espaço que um candidato extremista como o Bolsonaro ocupa, que pode falar absurdos, e isso na realidade ele reforça. Ele tenta se apresentar como um candidato de um espaço de ponderação política, de moderação, de civilidade. E aí, quando ele se destempera, ainda que seja, digamos, mais uma característica pessoal do que propriamente ideológica, isso lhe desgasta e dificulta a sua vida. Então, é por isso que eu acho que são dois movimentos difíceis para o Ciro. Esse mais propriamente ideológico, caminhar mais para a direita, e o segundo, um pessoal, de temperar um pouco mais a sua verve, de temperar um pouco mais o seu modo de ser. Que, digamos, a essa altura do campeonato, com uma trajetória tão longa como a do Ciro, não deve ser uma operação tão simples de fazer, inclusive no campo pessoal. Professor, falando, a gente falou do candidato de centro, né? Mas falando do candidato do centro. Historicamente, a gente voltando ao centro, né? Voltando um pouquinho, o Lula só ganhou a eleição quando ele
passou a ser o Lulinha Paz e Amor, né? Como Exato. o senhor muito bem citou, e conseguiu fazer o acordo com o chamado Centrão, né? Que é o quem sempre dominou aí o Congresso Nacional durante as últimas décadas, desde que o ex-presidente José Sarney estava no poder. Ao mesmo tempo, Bolsonaro também, além do antipetismo, ele também só ganhou porque o Centrão passou a apoiá-lo porque tinha rompido com Dilma. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Qual que é o aceno que vão ter que fazer em termos de composição? Porque a gente sabe também que, além de uma eleição, é preciso de todo o apoio depois para governar dentro das duas casas do Legislativo. Olha, acho até que isso, de alguma maneira, foi verbalizado por ele hoje, quando ele disse que é preciso conversar com todo mundo, sentar com todo mundo, mencionou José de Alencar, né? Falou que José de Alencar, a pedido dele, mudou de partido, saiu do MDB, ou PMDB ainda à época, foi para o PL para entrar na candidatura dele, entrar na campanha dele como vice, enfim. Esse movimento já foi feito lá atrás, o PT durante os seus anos, tanto de Lula como de Dilma, que no governo Dilma isso desandou, mas ele teve uma coalizão com os partidos do chamado Centrão, que é, eu diria, uma condição estrutural do sistema político brasileiro. Não há governo que tenha durado no Brasil que não fez aliança com isso que a gente chama de Centrão. Eu, às vezes, prefiro chamar de partidos de adesão, né? Porque eles aderem ao governo desde que recebam alguma coisa em troca. É assim que eles funcionam. O governo Fernando Henrique funcionou assim, antes deles o Sarney. Aliás, Centrão é uma expressão que surge durante o governo Sarney, para denominar aquele grupo que não apenas apoiava o governo, mas reagia a posições mais à esquerda dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Itamar governou com o Centrão, né? Collor não governou com o Centrão, pelo menos não com a maior parte dele, deu no que deu, sofreu impeachment. Lula governou com o Centrão, Dilma governou com o Centrão e no segundo mandato desandou essa relação. Quando Temer entra, e é bom lembrar, Temer, vice de Dilma, do MDB, também o partido do Centrão, o Temer também governou com o Centrão. O Bolsonaro é que durante, digamos, 1 ano e meio se negou a fazer isso, disse que não faria, que governaria com as bancadas temáticas do boi, da Bíblia, da bala e tudo mais. Deu errado, ele foi obrigado, sobretudo quando esteve acuado ali a partir da prisão do Queiroz e de uma série de outras circunstâncias, investigações do Supremo sobre ele, investigações sobre sua família, enfim. Tudo isso o levou a buscar refúgio, a buscar abrigo no Centrão. E hoje está com esse grupo. Agora, o Centrão ninguém compra, só a Lula. Então, nada garante que amanhã, se o Bolsonaro começar a fazer água, que esses partidos ainda estejam com ele. O mais provável é que esses partidos busquem um outro porto seguro para amarrar o seu barco. E esse porto seguro pode ser do candidato que vier ganhar a próxima eleição, seja ele de direita, de centro, de esquerda, do que for. E aí eu diria, se for porventura o Lula, ele muito possivelmente vai construir uma aliança como construiu já nos seus governos anteriores com esses partidos. Não é de se esperar algo muito diferente disso. Então eu acho que desse ponto de vista é até a questão mais fácil da gente visualizar. Seja lá quem for que ganhar a próxima eleição presidencial, sendo um governante do campo moderado, né, seja à esquerda ou à direita, ou ao centro, né, vai se compor com os partidos do chamado Centrão, porque sem eles, dificilmente você tem maioria no Congresso, e aí, consequentemente, fica muito mais difícil governar, não passa a sua agenda, fica vivendo a instabilidade constante. Professor, rapidamente, só para aqui da minha parte, para a gente encerrar, o governo, agora a pandemia é algo pontual para dizer o futuro, né? O futuro da performance do atual governo nas eleições, ou o senhor acha que não? Eu acho que a pandemia é crucial, né? A gente, enfim, tem uma performance, me permita que usar a expressão, catastrófica do governo federal na gestão da pandemia, né? A questão das vacinas. O Brasil é um país que dispõe de um plano nacional de imunizações que remonta ao período militar e que era um caso de sucesso no nosso sistema de saúde. Mesmo o SUS é um caso bem sucedido de um sistema de saúde organizado, estruturado. Tudo isso foi desestruturado por esse governo. Tem o PNI, mas não tem a vacina, né? As vacinas vão para o estado errado porque as pessoas erram a sigla, o governo não coordena os entes subnacionais e aí as políticas não são feitas, ou seja, tudo isso explica essa gestão desastrosa e aí, consequentemente, o grande número de mortes que é muito superior ao que nós poderíamos ter diante das nossas condições, né? E eu acho que, claro, isso começa a pesar. Os brasileiros, infelizmente, são em boa medida insensíveis ao morticínio. A gente está tão acostumado a ver violência cotidianamente, gente assassinada, gente morta, violência policial, violência no trânsito, todo tipo de violência, que com o tempo as pessoas talvez se insensibilizem. E aí o nosso limiar para, digamos, haver realmente uma indignação coletiva de grande monta talvez seja mais alto.
E é por isso que mesmo com esse número tão gritante de mortos com a Covid, até agora não explodiu uma indignação popular. Eu diria que ela tende a aumentar. Eu não sei se ela vai gerar uma explosão, as pessoas, inclusive, não podem ir à rua protestar, isso é mais um fator mais. Tudo isso tende a produzir um desgaste do governo pela sua responsabilidade direta nisso. E, claro, associado também aos efeitos econômicos, o custo de vida que tem aumentado, sobretudo daqueles bens de mais básica necessidade, que afetam sobretudo as pessoas mais pobres, que, digamos, têm a sua cesta de consumo concentrada aí. Então, tudo isso vai produzindo um cenário de desgaste para o governo. Então, a pandemia e as suas consequências, inclusive no campo econômico, me parecem, são um fator importante para definir o que tende a ser o cenário político daqui até 2022. Para quem nos acompanha pelo... Fala, Zaidan. Não, só para dizer, Ronald, que os ouvintes e espectadores estão, claro, debatendo muito. É isso que eu ia dizer, tenho certeza que você vai falar, Zaidan. Vai. É que tem uma pergunta aqui do Samuel Feng Durra, que é o seguinte, professor, ele está dizendo aqui, Cláudio, vende a Gibson? E eu queria perguntar, é uma Gibson ou é uma Les Paul, hein, professor? É as duas coisas. É, eu pensava que não, achei que não, achei o ouvinte falou. Professor, desde que o rádio agora tem imagem, agora o cenário do senhor vai ser muito valorizado. É uma Les Paul verdadeira, professor? Para quem nos acompanha no YouTube, tem uma guitarra linda do lado direito ali do professor Cláudio Couto. É uma Gibson Les Paul Custom 79. Ah, é? Aí, pessoal. Que coisa maravilhosa. Começou, ó, pode dar um primeiro lance aí pro professor Cláudio. Olha aí, Samuel, ele já deu até o preço. Não, deu o preço, não, deu a idade. Não, o preço eu não dei. 79 é o ano de fabricação. Deu a idade. E é de uso diário, professor? Menos do que eu gostaria, velho. Eu tô tentando me retomar aqui o ímpeto. Então a gente vai fazer um dia um bate-papo com o professor Cláudio Couto para que a gente tenha um fundo musical dele com a guitarra, tá bom? Perfeito, combinado. O outro talento do professor Cláudio Couto. Cláudio Couto, cientista político, professor da FGV. Um abraço, muito obrigado, professor. Obrigado, um abraço para vocês também e se cuidem, por favor. Valeu, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau.